Boa noite, igreja, paz do Senhor. É muito difícil estar aqui em cima do altar para trazer a palavra de Deus, é muita responsabilidade. E às vezes a gente acha que não é digno de estar fazendo a obra, não é digno de estar aqui, mas a graça do Senhor nos alcançou para estarmos aqui nesta noite, amém? Pode se assentar. O tema da palavra hoje que eu trouxe é que o Senhor venha. É um tema que Deus colocou no meu coração, que às vezes a gente acaba esquecendo a importância de Deus nas nossas vidas. Com tanta responsabilidade que a gente tem lá fora, com tantas dificuldades, uma luta diária contra nós mesmos, e a gente acaba esquecendo de adorar a Deus, agradecer a Deus pelo dia, pela nossa saúde. Então eu fui buscar esse tema dentro da Bíblia, algo que eu queria que Deus falasse comigo. O ano passado foi um momento muito difícil para mim, e eu percebi que teve momentos que eu me afastei de Deus. Mas eu continuava vindo para a igreja, mas eu me afastei, não estava orando, não estava buscando Ele. E queria que Deus falasse comigo de alguma forma. E Deus me levou na palavra de Jó. Então eu quero que vocês abrem aí, Jó, capítulo 1. Aí eu vou ler do versículo 1 ao 12. Eu vou lendo pelo meu celular, que é o tema igual que está lá no telão. Diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e o purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. E Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deixa eu achar minha colinha aqui. Achei. Aqui, se a gente reparar, teve um diálogo lá no céu entre Satanás e Deus. E
Imagina você sendo um empresário, você tendo um funcionário que você colocou para trabalhar com você, e certo tempo esse funcionário ele te roubou, ele te processou, fez algo terríveis para te prejudicar. E aí você abriu uma outra empresa e você estava ali numa reunião junto com seus novos funcionários e de repente esse ex-funcionário aparece nessa reunião. Foi a mesma coisa aqui. Deus estava fazendo uma reunião com os anjos e de repente Satanás apareceu. E Satanás, se você pegar aqui no versículo... Deixa eu abrir aqui meu celular. Se você pegar aqui no versículo anterior que ele fala que estava de panambular pela terra e andar por ela, aqui é um jeito dele falar para Deus que a terra era dele. Que ele estava andando pela terra, olhando os humanos, olhando aqueles que adoram a Deus e aqueles que não adoram. Então naquele momento Satanás falou para Deus. E aí Deus, ele podia naquele momento apartar Satanás. Ele podia falar, não quero saber, vai embora. Mas não. Deus ali ele queria ensinar algo para a nossa vida hoje. Usando a vida de Jó. Um homem temente a ele, um homem cheio de fé, um homem que orava, um homem que clamava na dificuldade, orava pelos seus amigos, orava pelos seus familiares, fazia sacrifício a ele. Então naquele momento, Deus quis mostrar para Satanás que ele até podia ser dono da terra, mas tinha pessoas que adoravam a Deus. E não porque Deus pode te dar, não porque Deus te ajuda, te protege, não, pelo que Ele é. Então foi na hora que Ele falou, sabe o meu filho Jó? Temente a mim. Então, naquele momento o diabo quis afrontar a Deus. Então se a gente continuar no versículo 13 em diante... Certo dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio e disse a Jó, os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os seus filhos e suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra em adoração e disse, nu saí do ventre da minha mãe e não partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, Jó não pecou e nem culpou Deus de alguma coisa. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu os empregados, Jó perdeu a empresa dele. E naquele momento, Jó não estava entendendo o que estava acontecendo.
Naquele momento, Jó podia se perguntar: por que Deus está permitindo isso na minha vida? Ele podia ter uma ira contra Deus, e ele não teve. E no final ainda ele fala: se nu eu vi, nu eu voltarei. Em nenhum momento ele culpou Deus. Mas Satanás não ficou feliz. Ele teve mais um encontro com Deus. Foi num segundo encontro com Deus que Satanás disse: tudo bem, eu toquei nas coisas dele, mas ele não foi tocado. Deixa eu tocar nele. E foi na onde que Jó pegou uma doença. Se a gente ver no versículo anterior, mais para frente, em Jó, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Eliane, abre aqui para mim, por favor. Senão eu vou derrubar. Obrigado, viu? Em outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. E o Senhor perguntou: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás à presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. A mulher dele disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal. E tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A própria esposa de Jó falou para ele: amaldiçoe seu Deus. Quantas vezes a gente não escuta lá fora pessoas ao nosso lado perguntando: para que você vai na igreja? Por que você ajuda a igreja? Por que você faz a obra na igreja? Por que você está indo lá? Já escutei muitas pessoas, família minha. E às vezes a gente escuta isso hoje, das próprias pessoas, que às vezes nos apoiar. Não, elas querem te amaldiçoar. E se você continuar lendo Jó, ele ainda recebe os amigos dele, achando que ele vai ter um conselho de Deus, um conselho sábio, mas não. Eles estavam tentando entender por que Jó estava passando por aquilo. Se ele era um homem íntegro, se ele era um homem que dava conselhos, um homem de Deus. E naquele momento, os amigos tiveram atitudes religiosas contra Jó. Começaram a julgar ele, falando que ele não era digno, que ele estava com pecado. E se você for ler Jó até o 43, 42, vai ser um diálogo entre ele e os amigos dele. E tem um momento do diálogo que Jó fica irritado, irado. E ele começa a se perguntar para Deus: por que, Deus, você está fazendo isso comigo? Ele começou a pedir justiça de Deus.
Ele estava querendo se defender diante de Deus. Ele estava querendo falar para Deus que aquele momento que ele estava passando era a injustiça de Deus. Que a justiça de Deus tinha caído sobre ele. E se a gente for ver lá no final, no Jó 42, porque Jó, ele ficou certo tempo sem ouvir sequer uma palavra de Deus. Ele orava, clamava e Deus não falava com ele. E todo esse diálogo, os amigos maltratando ele, os amigos falando que ele tinha pecado, que os filhos morreram por causa do pecado dele, e ele falava, mas eu não tenho pecado. E mesmo assim os amigos falando, você tem. Se a gente for lá no Jó 42, foi quando Deus foi falar com Jó. No 42, do 7 ao 14. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez ao meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros e apresentam um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merece pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temá, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenará. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido celebraram com ele um banquete. Eles se expressaram condolências e consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Esse teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, a terceira o de Querem, Apacuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, e viu os seus filhos, e os descendentes deles, até a 4ª geração. Por fim, Jó morreu em idade muito avançada. Aleluia! Jó, depois de tudo que ele passou, ele ainda orou pelos amigos. Ele orou por aqueles que estavam atacando ele. E Deus abençoou ele e multiplicou as bênçãos dele depois da oração. O que nós aprendemos com essa história de Jó? Às vezes a gente passa tantas dificuldades, às vezes a gente está disperso pelas loucuras do mundo, vem problemas para a nossa vida, só que a gente não pode perder a nossa fé, a gente tem que manter firme no caminho de Deus, porque às vezes a gente acha que Deus está afastado. A maior dor que Jó teve, se você ler Jó, você vai perceber, a dor dele não foi perder as ovelhas, a maior dor dele não foi perder os filhos, não foi ficar doente. A maior dor de Jó
foi perceber que Deus não estava presente na vida dele. Igual Davi. Davi, quando estava em pecado, ele foi orar para Deus, ele falou: pode tirar de mim o que tu queres, Senhor, mas jamais, jamais aparta de mim o teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores, aquele que adora em verdade e em espírito. Tem muita gente que vem na igreja só por vir. Tem muitas vezes que as pessoas vêm para a igreja para buscar a bênção, mas Deus quer algo contigo. Às vezes Deus permite que a gente passe por dificuldade, assim que Ele permitiu que eu passei no ano passado, para a gente poder entender que sem Ele não somos nada. A gente tem que orar, buscar, adorar. Tá difícil, adore. A dificuldade bate na sua casa, adore. Não desanima, porque o Satanás luta, é uma briga todos os dias do reino celestial contra o reino do inferno. Satanás nos ataca, mas a gente tem que lembrar que tem um Deus vivo, um Deus que cuida, um Deus que olha para mim e para você e fala: olha lá o meu filho, minha filha. Mas a gente tem que se arrepender dos nossos pecados todos os dias. Porque Deus fica alegre aquele filho que volta para casa todo arrependido. Igual a parábola do filho pródigo. Que o filho volta para casa e a maior festa. Porque ele se arrependeu dos seus pecados. Por isso que a gente tem que clamar a Deus: venha, Senhor. Venha. Quem sou eu para falar do seu pecado? É você e Deus. Entra no quarto e tranca a porta e ore. Eu não sou digno de estar aqui no altar pregando a palavra dele, mas a graça dele me alcançou. Quando eu estava na dúvida se realmente aqui era o caminho, eu tranquei no meu quarto, sozinho, e falei: Senhor, fale comigo, mostre o teu caminho, que eu estou em dúvida. Certo dia eu estava no culto, veio um homem de Deus e falou: eu te respondo, filho, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Só chega ao Pai se for através de mim. Mas, irmãos, para você conviver com Deus, com Cristo, não é fácil. Todos os dias a gente tem que pedir para Ele nos ajudar. Mas com tantas dificuldades a gente acaba esquecendo. E às vezes o pior, a gente julga a Deus. Porque eu, se estou na sua casa, se estou na sua igreja e não estou sendo abençoado, e aquela pessoa que está lá fora não está na tua casa, não faz a tua vontade e está dando tudo certo. Mas é o que a gente aprende na história de Jó. Um homem digno. Por isso que Deus permitiu, para a gente poder aprender com ele, com Jó. É isso, igreja. Tem que adorar. Por que você parou de adorar? Por que você parou de buscar? Por quê? Deus falou: por que você parou? Eu estou em silêncio para te tratar. Eu estou em silêncio para você saber que eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Jeová Nissi. Por quê? Adore. Somente adore. Busca a face do Senhor.
e o Espírito Santo chegará a ti. Fica de pé, igreja.